Todo mundo gravando, beleza? Vamos começar. Nath, você. Isso foi animação. Dá licença, doutor Defesa? Perdão. Obrigada. Meritíssimos e meritíssimas, estamos começando mais uma sessão de julgamento aqui no Tribunal do Toga Voador. E na sessão de hoje, teremos como ré Senhora Hermione. Ela exerce imposição cultural sobre os elfos? Passo a palavra para a acusação. Tá, para começar aqui essa acusação, é importante a gente retomar alguns conceitos. Hermione, imposição cultural contra os elfos, como assim? Se vocês lembram, lá no Cálice de Fogo, na Ordem da Fênix, a gente tem Hermione engajada com as causas sociais em relação à libertação dos elfos, né? E é onde ela cria a Frente de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos, o famigerado FALE. E é importante a gente ressaltar que, para além de saber o momento específico ao qual nós estamos falando nesse julgamento, é essencial que a gente delimite o que seria imposição cultural. E quando essa cultura mais forte, mais colonizadora, né, por assim dizer, exerce sobre uma cultura mais vulnerável, às vezes menor, às vezes predominante de um grupo menos forte economicamente, etc., a ideia de que ela é melhor ou que a forma como ela faz as coisas é a certa. E ela pega isso e tenta inserir dentro de outro contexto. Para exemplificar, nós temos, por exemplo, a influência de marcas americanas no Oriente, que chegam aos poucos ali, globalização, etc., e vão tomando conta, e você vai tendo a noção de que o certo é aquilo que é americanizado, é aquilo que é eurocêntrico, por exemplo, igual aconteceu aqui no Brasil mesmo, durante a colonização, por exemplo. Mas por que Hermione exerceria imposição cultural contra os elfos? Primeiro, gente, vamos deixar bem claro que aqui ninguém está defendendo a escravidão dos elfos domésticos. Nós estamos julgando especificamente se os atos da Hermione, a forma como ela agiu pela libertação dos elfos, foi certa ou não. Óbvio que ela tem toda a desculpa de ser uma adolescente de 14 e 15 anos que ainda não entende o conceito social total por trás. Mas a Hermione agiu como uma colonizadora em relação aos elfos domésticos. Primeiro, ela não perguntou para eles quando ela foi criar a Frente de Libertação. Ela tem um ideal bom, mas não é porque você é um grupo discriminado que você sabe pelo que passam todos os outros grupos discriminados. O fato dela viver por si só uma situação de vulnerabilidade por ser uma nascida trouxa, por ser excluída da sociedade bruxa, por sofrer preconceito pela sociedade bruxa, não faz com que ela entenda a gravidade da situação dos elfos domésticos. E a partir do momento em que ela tenta forçar a liberdade deles sem interagir com outros elfos, sem procurar saber melhor como fazer isso, sem tentar, antes de alcançar os elfos, alcançar os seus iguais, que são os bruxos, que é onde ela tem propriedade de fala, não, Hermione parte logo para o princípio de que eles merecem ser libertos, eles têm que ser libertos de qualquer forma para ontem. E aí ela começa a costurar gorros e deixar escondidos no salão comunal para que eles, sem perceber, encontrem e sejam libertados. Ela não está dando para os elfos a famigerada liberdade que ela tanto diz que eles merecem. Quando ela fala que eles merecem ser melhor tratados pelos bruxos, aí sim, nós não temos como discordar. O problema é que a forma como ela aborda todas as outras questões, como ela aborda essa liberdade... Doutora, seu tempo tem 2 segundos. No, God! A Hermione não examina a cultura dos elfos para entender a que ponto eles são uma criatura mágica e aquele efeito da magia influencia eles, o quanto eles têm aquela liberdade dentro deles, para poder então trabalhar junto com os bruxos para que todos eles melhorem a forma de tratar os elfos e assim então abrir precedente para que eles acreditem que é possível a liberdade, que eles merecem melhores condições e aí juntos todos possam entrar num consenso e criar uma luta, que é o que eles merecem. Passo a palavra para a defesa e fazer sua réplica. Pode começar. Bom, a liberdade é um dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais. Logicamente, os elfos da minha cliente não são humanos, então não estariam amparados por esse direito. Mas eu poderia ficar aqui falando da diferença entre elfos e humanos, mas eu quero falar de uma semelhança.
Os elfos, assim como os humanos, eles exprimem sentimentos. E quando eles aparecem na saga Harry Potter, em 90% das vezes, eles estão exprimindo sentimentos negativos. Seja a tristeza e o medo do Dobby, a desolação da Wink, a amargura e o rancor do monstro. Ou seja, acostumados com a escravidão ou não, os elfos estão com sentimentos negativos. Os elfos sentem o sofrimento, eles sentem quando apanham, sentem quando são maltratados, eles sentem a escravidão. E é esse sentimento de sofrimento que muitos por aí preferem ignorar, mas que a minha cliente Hermione Granger decidiu enxergar neles e lutar contra. E é por isso que eu estou defendendo ela aqui. Agora. Iniciando o tempo de argumentação da defesa. É muito importante nós percebermos sim que os próprios elfos foram contra o movimento Fábio no modo como a minha cliente o executou. Os próprios elfos chegaram a dizer que o que ela estava dizendo ali ia contra a cultura da raça deles. Isso foi dito pelos elfos. Mas acontece uma coisa, os elfos eles estavam satisfeitos com a sua escravidão. Isso tem nome, isso se chama Síndrome do Escravo Satisfeito. É um termo utilizado por pesquisadores se relacionando com o que seria, por exemplo, a Síndrome de Estocolmo, com o prisioneiro e ser quem não aprisiona. A Síndrome do Escravo Satisfeito é quando o escravo passa a não simplesmente aceitar a sua condição, mas como achar que aquilo ali é o certo, que aquilo é o que ele deve fazer. Então, os elfos estavam com essa Síndrome do Escravo Satisfeito. A questão é, eles acharam que aquilo era uma ofensa à cultura da raça deles. Servir aos bruxos faz mesmo parte da cultura dos elfos, faz mesmo parte da natureza da raça élfica. Vamos lá então. O que sabemos sobre os elfos na saga Harry Potter? Cada elfo tem ali uma sensação dentro dele de que ele está ligado a uma família bruxa a quem ele deve servir. Mas essa sensação, ela nasce naturalmente? Vamos lá, os elfos, eles não nascem naturalmente ligados a um bruxo. Não é como, por exemplo, lá na saga da Bússola de Ouro, onde os demons nascem ligados a um humano e vão seguir ele pelo resto da vida. Se os elfos não nascem ligados a um bruxo, quer dizer o que então? Que para eles terem esse sentimento, há séculos atrás, os primeiros bruxos tiveram que começar a escravizar os elfos e irem escravizando de geração em geração, até que as futuras linhagens passassem a entender que aquela era a natureza deles. Ou seja, quem exerceu imposição cultural contra os elfos foram os bruxos lá de trás que primeiro os escravizaram e fizeram eles acreditar que aquela era a cultura deles. O que a minha cliente Hermione Granger então sabiamente faz é lutar contra a imposição cultural, porque eles exerceram imposição cultural nos elfos. Então ela vai e luta contra a imposição cultural escravocrata, porque escravidão não é cultura de ninguém. Agora, eu poderia parar aqui, porque aqui eu já entendo que ela está lutando contra a imposição cultural e não exercendo a imposição cultural, mas eu vou só mais um ponto além. A minha cliente Hermione Granger realmente teve dificuldades, o movimento Fábio nos primeiros anos foi um fracasso, mas havia uma coisa que Hermione Granger queria. Ela não queria estar sozinha no movimento. Ela queria a ajuda de outros bruxos. Ela passou por capítulos do livro pedindo a ajuda de outros bruxos. Por quê? Ela tinha consciência de que sozinha ela não conseguiria dar todo o apoio que aqueles elfos precisariam para entender o movimento. Ela precisaria da sociedade bruxa junto com ela, psicólogos, muita gente envolvida. Mas a sociedade bruxa quis aderir ao movimento? Não. A sociedade bruxa conservadora quer perder os seus escravos, perder o seu lucro? Não. Aí é muito fácil então a gente deixar a omissão da sociedade bruxa de lado e preferir culpar a Hermione Granger por exercer imposição cultural, quando na verdade ela sabia que precisava de ajuda. Houve uma omissão da sociedade. E para finalizar então, se nós concordamos com essa omissão, se nós concordamos que é certo então você se omitir e você não agir e permitir que essas criaturas continuem com o pensamento de que eles devem ser escravos porque eles nasceram escravos, eles devem ser escravos porque o sangue deles diz quem ele é, o quão diferente nós somos de Lord Voldemort se fizermos isso, o quão diferente nós somos do Lorde das Trevas. Ai, deu 10 segundos, mas por favor. Ele não se ateve ao tema deste julgamento. Em nenhum momento eu discordo que foi exercida uma escravidão, não é nem imposição cultural, isso é uma escravidão, é um subjugamento de uma raça inteira, isso sem forma
sem sombra de dúvidas. No entanto, as boas intenções de Hermione não privam ela do mito do homem branco salvador, que acredita que por ter sofrido alguma coisa na vida, pode chegar e entender tudo sobre outra raça e querer libertá-la de como for. Você pontuou que a escravidão do elfo foi um processo histórico e nós temos várias provas disso. A escravidão foi imposição cultural. Sim, um processo histórico. Você não desconstrói um processo histórico da noite pro dia sem que isso cause mais danos à raça que foi escravizada do que o contrário. E eu encerro aqui dizendo que Hermione teve sim boas intenções, Hermione sempre foi muito inteligente e é óbvio que depois a gente sabe que ela chegou dentro do ministério, que ela evoluiu, que ela cresceu dentro dos próprios livros de Harry Potter. Mas no momento em que ela estava com Fale, ela teve atitudes que não foram positivas, que não devem ser feitas no mundo real, inclusive. Muito obrigada. A palavra é minha já? Sim. Bom, muito obrigada pela argumentação de ambos. Foi muito enriquecedora nesse julgamento que é muito sério. E eu gostaria de começar falando que de boas intenções o inferno está cheio. E aqui a gente não está julgando se houve uma escravidão, se houve uma imposição cultural. Concordo com todos os argumentos da defesa, impecáveis, mas em nenhum momento, como a defesa disse, a Hermione buscou apoio da sociedade bruxa, mas ela não buscou apoio da sociedade elfa. A imposição cultural ela se dá quando você impõe a coisa na pessoa e não pergunta se ela quer ou não. Claro que eles, a primeiro momento, falariam, não, a gente tá bem com isso, mas não houve debate. Ela acabava libertando os elfos sem eles saberem, como uma surpresa, e eu acho que isso não é correto. Então, pelos poderes de Grayskull a mim investidos, eu sentencio a favor da acusação. Com dores no coração, mas ocorreu a imposição cultural. Cadê minha varinha, Harry? Cadê minha varinha? Eu não sei. Harry Potter, devolve Não está minha comigo. varinha. Eu queria falar agora que eu ganhei julgamento, que, gente, a evolução da Hermione em relação às causas sociais que ela defende é muito notável nos livros. Em relação aos próprios elfos domésticos, nessa primeira parte do Cálice de Fogo, da Ordem da Fênix, você vê uma pessoa desesperada de reconhecer, por reconhecer padrões de escravidão, padrões de exploração de outras criaturas. De minorias. De minorias, também, né? Por ela isso. ser uma minoria. Eu acho que por ela reconhecer esses padrões, ela querer urgentemente ali libertar todos eles, mas a gente já... E assim, ela não mede as palavras, ela fala pra eles tudo que ela acha, e isso causa nos elfos uma sensação de horror, eles ficam profundamente ofendidos com ela tentar libertar eles a qualquer custo. O Dobby mesmo fala que ele tá tendo que limpar sozinho. Só que a gente já tem no 7º livro uma mudança tão grande assim de maturidade da Hermione quando ela tá conversando mais o monstro, né? E tipo assim, ela entende que apesar do impulso dela chegar e abraçar ele, ela sabe respeitar os limites daquela pessoa com a cultura que, por mais que seja moldada por uma escravidão, por mais que seja errada, é tudo que eles têm. Então você não pode simplesmente tirar isso, arrancar, como se fosse tipo um band-aid. E é muito importante, a gente trouxe esse debate aqui, às vezes no julgamento a gente leva para lados cômicos, porque é uma brincadeira que a gente faz, mas é um tema muito importante e, na verdade, ele é um tema que ele tem que ser debatido porque o que a J.K. Rowling faz ali nesse ponto da história é exatamente trazer essa questão. O conflito que a Hermione passa por esses capítulos é todo esse, dela chegar com boas intenções e das coisas irem completamente pelo lado oposto do que ela espera. E é um assunto que é muito falado hoje em dia e que na época que foi lançado Harry Potter não era tão falado, que era a questão do lugar de fala, de você saber que quem tem o lugar de fala para falar do preconceito que a pessoa sofre, para falar das dificuldades que ele tem, são as pessoas que estão passando por aquilo. Então aqui, a gente só queria deixar claro que nenhum de nós três, acusação, defesa ou juíza, está sendo a favor da escravidão dos elfos. Você tem que não educar os elfos, mas primeiramente educar os humanos ali em frente, né? Educar os humanos. Mesma coisa do
patriarcado, do machismo, vamos educar os homens para eles entenderem o que é o machismo, ao invés de educar as mulheres a não serem, tipo assim... Então, né? Vocês entenderam, gente? Me perdi aqui nas palavras. Sim, Entenderam a ideia? mas o que fecha a ideia da Ju é, você tá enxergando aquela situação que, obviamente, ninguém discorda que é um abuso, que é uma opressão. Isso, opressão era a palavra que eu queria falar. Isso, ninguém aqui está defendendo que você não deva agir, você deve agir. Mas você deve saber como agir. O movimento Falho deveria ter existido e o movimento Falho continuou, né? Mas o movimento Falho precisou entender como agir com os elfos para que tivesse... Qual é a palavra? Pra que tivesse utilidade, efetividade, pra que sim. crescesse, pra que tivesse força. E esse tema rende tanta, mas tanta discussão que se vocês acharem interessante, a gente pode trazer um outro vídeo aqui, dessa vez sem ser julgamento, debatendo somente essa questão, porque é uma questão muito interessante e ela merece ser discutida. Não curtam o vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem um vídeo abordando mais esse assunto. E é isso, gente. Até a próxima! Até!